Olá, começando a live aqui no Instagram. Hoje vou mostrar um passo a passo simples e rápido, um desenho de olho, simplificando realmente o ato de desenhar. Bom, pessoal entrando, sejam bem-vindos. Nossa live aqui no Insta, live de terça. Às quintas eu faço a live no YouTube. Enquanto o pessoal está entrando, estou esboçando aqui, lembrando que o olho, né, o globo ocular, a gente tem que levar em conta que é como se fosse uma esfera, né, e que ele vai se movimentar dentro, né, da cavidade orbital e com a pálpebra, né, as pálpebras aqui cobrindo. Então, entendendo que o olho não é só o que a gente vê aqui, né, é toda essa parte, né, o globo ocular que está dentro da cavidade orbital fazendo esse movimento. Eu vou usar como referência novamente. Semana passada eu fiz a boca da Mona Lisa, né? A gente fez um passo a passo rápido da boca, né, usando como referência a Mona Lisa, mas para desenhar uma boca. E hoje, da mesma forma, eu vou fazer o olho. Surgiu até um pedido durante a live para fazer um olho, e um olho de coloração castanha. Logicamente que nós vamos usar grafite, preto e branco só, né, o desenho em preto e branco, mas vamos ver a diferença de um olho claro para o olho castanho, para o olho escuro. O que a gente faz para que as pessoas tenham a impressão de que, né, que conhecem a cor dos olhos, né, que vão entender a cor dos olhos mesmo usando preto e branco. A Mona Lisa, se a gente observar aqui, a Mona Lisa, gente, é um quadro, né, o quadro mais célebre, mais conhecido, um dos quadros mais célebres, dos retratos mais célebres da história da arte, e certamente é o quadro mais popular, né, da história da arte, feito pelo gênio Leonardo da Vinci, né, esse grande artista da alta renascença italiana. A Mona Lisa existiu realmente, senhora Lisa Gherardini del Giocondo. Ela tinha por volta de 25 anos quando foi retratada. Esse quadro foi pintado, começado em 1503 e terminado em 1505. Enfim, se a gente observar aqui o olho da Mona Lisa, vamos notar o seguinte: o que a gente pode observar? Que ela não está totalmente frontal, né? Ela está levemente virada, mas o olhar, ele olha para a gente, né? Ela olha para a gente, então está meio deslocado para o lado, em função dela estar para o lado oposto. A pálpebra inferior é maior, né, mais larga aqui do que a superior. Isso a gente está fazendo uma leitura aqui, né? Podemos notar também que a íris ela é coberta em cima pela pálpebra superior e também levemente coberta embaixo. Isso dá um ar meio risonho, né? Você cobrindo um pouco aqui. Quando cobre em cima, dá um olhar sereno, e se você cobre um pouquinho embaixo, ajuda a dar essa expressão, né, leve, de um sorriso leve. E a gente tenta definir esse sorriso e não consegue, né? Por vezes parece um sorriso irônico, não sei, mas é certo que é um olhar muito misterioso. E as expressões faciais, elas são 70% olhos, né? Os olhos dizem muito, por vezes sem nenhuma contração da face, os olhos dizem muito. O pesar das pálpebras, o dilatar das pupilas, a relação com a sobrancelha, se a sobrancelha está mais alta aqui ou se desse lado, isso tudo influi e determina, na verdade, a expressão, né? Desenhistas ou não, nós somos especialistas na leitura dessas janelas da alma. Os olhos são janelas da alma. Deixa eu ver quem está aqui. Sejam bem-vindos. Ok.
Então vou fazer um passo a passo simples. Pegar um outro papel. Eu fiz um desenho rápido no iniciozinho, só para mostrar aqui o movimento, né, levando em conta que os olhos, o que a gente vê é isso aqui, mas na verdade ele ocupa uma área, ele é maior e está escondido dentro da cavidade orbital, né? Bom, vamos lá. Se a gente observar, vamos ver as proporções agora, nós falamos um pouquinho da expressão, vamos ver a proporção. Se a gente pega aqui da glândula lacrimal, deixa eu aproximar mais, da glândula lacrimal, né, até o finalzinho aqui, se a gente pega essa medida, ela é bem próxima de 2 vezes a altura, né, a altura total aqui, pegando também a pálpebra superior e inferior. Então, se a gente mede isso aqui, tá? A largura aqui, o tamanho dele é 2 vezes essa altura. Então, como é que a gente faz isso? Um traço bem leve. Vamos dividir aqui o centro do papel. Fazer um olho, nós vamos tratar desse detalhe, né? Do olho. Vamos lá, trabalhar só com 6B, lápis super simples, mas enfim, o lápis que vocês tiverem querendo acompanhar é bacana, o passo a passo. Então, uma linha dividindo aqui o centro do papel, na vertical. Agora, vamos fazer, né, se a gente pega aqui, ó, vamos fazer um quadrado. Então, a mesma largura é a altura. Altura igual a largura, um quadrado. Vamos repetir aqui. Isso aqui é para proporção. Tá? Logicamente, quando a gente está mais acostumado, mais familiarizado com as formas, já tem já consegue medir visualmente, quando a gente desenvolve esses pesos visuais, a gente já não precisa dessas linhas, dessas marcações iniciais, a gente já vai direto, mas isso aqui facilita muito esse entendimento e para a gente achar realmente com precisão as proporções. Então nós temos aí, vou tirar essa sobra, são 2 quadrados que virou esse retângulo, né? Então a gente tem a altura proporcional à largura. E aí o que a gente faz? Vamos pegar por aqui, como se fosse mais ou menos, 2, 3, quase 5 vezes essa altura dividida por 5. Um pouco menos de 5 talvez. Vamos colocar 5 mesmo aqui, Depois a gente vai fazendo os ajustes se precisar. Dividiu aqui por 5. Aí a gente nós achamos aqui a largura da pálpebra superior. Aí vem aqui, desce, meio que em forma de peixe. Só que a glândula lacrimal, esse lado aqui vai estar mais abaixo, nós estamos fazendo esse olho. Usando a Mona Lisa como ponto de partida, tá? Não vai ser uma cópia do olho dela. No início, sim, uma cópia. Depois a gente pode jogar um brilho, porque aqui está sem brilho, né? Não tem definição do supercílio, né? da sobrancelha, não tem definição dos cílios. Enfim, nós vamos colocar. Tá? A pintura dele no estilo, né? Ele criou o esfumato, né? Então uma forma meio que indefinida, né? Meio vaporosa. Mas nós vamos delimitar mais, definir mais. Então vamos lá. Mas partindo da Mona Lisa. Esse lado aqui a gente deixa exatamente no centro. Aqui, desceu mais, né? Sobrou mais espaço aqui do que aqui. Aqui a gente já deixa no centro.
Depois a gente vai fazendo os ajustes de acordo com o que a gente for observando. E aqui, né, a pálpebra superior um pouco mais estreita do que a inferior. Então aqui, ó, nós vamos subir mais. A pálpebra inferior mais larga. Então, em cima tem mais arco, né? Embaixo menos. Esse arco aqui é mais suave. Olha a simplicidade disso para a gente encontrar as proporções. A pálpebra superior. A pálpebra inferior. Bem leve, mão bem leve, não vamos riscar forte. Estamos ainda encontrando as linhas principais, mapeando a figura. Agora nós podemos apagar já essas linhas iniciais, tá? Nós podemos apagar nessa altura, mas eu vou manter por enquanto. Quem for chegando já vai entendendo melhor como nós achamos as proporções. Temos aqui por baixo da pálpebra superior, nós temos uma sombra. Embaixo não, embaixo é luz. Olha só, quase que não tem um contorno. Em cima mais contornado, mais definido. Então vamos lá. Vamos descendo aqui, ó. Jogando essa sombra por baixo daquela marcação inicial. A gente procurar segurar o lápis bem atrás, para isso dar mais liberdade para trabalhar. Vamos lá. Querendo fazer pergunta também, fiquem à vontade. Já vou olhar os comentários e eu posso responder aqui. Agora, como nós vamos achar a íris e a pupila, né? Gente, nós temos aqui, ó, as partes, né? A parte branca do olho é a esclera, tá? Nós temos agora a íris, que nós vamos desenhar aqui, depois a pupila, aquela bolinha preta no centro da íris, aí nós temos a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a glândula lacrimal, ok? Então vamos lá. Já que ela está meio virada para cá, né? O rosto para cá, o olhar para nos encarar, para nos fitar, ele tem que deslocar em sentido oposto. Então ele está fora do centro. Tem muito mais esclera para cá, né? A parte branca, do que aqui. Aqui só aparece um pouquinho. Então nós vamos usar essa linha central para achar a pupila. Essa linha central para achar a pupila. A pupila vai estar levemente escondida na parte superior, ela pelo menos encostada, né? Ela está encostada, na verdade, na pálpebra superior, na sombra da pálpebra. Então, vamos colocar a pupila do centro para cá, encostando aqui em cima. Então, notem que sobra espaço aqui. E aqui encosta. Agora, com o mesmo espaço, olha só, é mais ou menos aqui, olha só, vai encostar esse mesmo espaço aqui que nós vamos usar, né? Ele está encostando aqui, depois nós vamos cobrir um pouco mais com, olha só, tem um filete de luz, aqui na pálpebra inferior, cobrindo um pouquinho a íris. Então isso nós vamos fazer ainda. Esse filete está por aqui, de luz. Então esse espaço, né, que está meio coberto aqui, esse espaço aqui é o que vai ter ao redor da pupila.
toda aqui, ó, usando a mesma medida. Ó. Nós vamos apagar um filete de luz, nós vamos apagar essa linha. E aí nós deslocamos um pouco, né? Tiramos a íris e a pupila do centro do olho. Vamos aqui começar já a enfatizar essa sombra por baixo da pálpebra, mais aqui, ela vem em degradê. Agora vamos fazer esse filete de luz. Vou usar a borracha comum, os materiais básicos, né, mais básicos possíveis. Mostrar que dá para fazer um desenho competente, tecnicamente correto, usando materiais simples, uma técnica descomplicada, para que qualquer um possa fazer. Vamos dar uma leve sombreada para a gente já ir sentindo as massas, percebendo as massas, né, as gradações tonais, a pupila vamos escurecer mais. Depois nós vamos dar uma esfumada. Ó, aí já vamos observando que na pálpebra superior, esse lado aqui é um pouco mais baixo. Então, vamos jogar essa sombra mais para baixo, abrir um pouquinho de luz aqui. Agora nós vamos fazendo os ajustes. Colocamos as linhas iniciais, agora vamos ajustando. Essa live vai ser mais rápida, lembrando que uma live um pouco mais, um passo a passo mais elaborado, vamos dizer, um pouco mais detalhado, nós vamos fazer no YouTube, na quinta-feira, toda quinta no YouTube. Bom, essa sombra aqui, ó, agora extravasa o quadrado ou o retângulo, né? Formado por esses dois quadrados. Vamos jogar essa sombra aqui. Vamos apagar de uma vez os dois quadrados. Essas linhas funcionam só para a gente encontrar fazer o olho, marcar o olho de forma proporcional, largura em relação à altura. Pincel para tirar qualquer sujo da borracha, qualquer coisa, ao invés de esfregar a mão, esfregar o dedo, tira com pincel macio e limpo. Bom, vamos jogar uma sombra leve. Os volumes a gente vai conseguindo através de luz e sombra. A luz, claro, num desenho de papel branco, a luz, quanto mais luz, mais branco, né, vai ficando. Quer dizer, a gente deixa a própria cor do papel, no caso de um papel branco. Mas se for um papel tonalizado, aí a gente já pode usar luz com o próprio um outro material, no caso lápis pastel, ou giz pastel branco, ou giz pastel seco, no caso, o próprio oleoso. Podemos usar lápis carvão branco, lápis de cor aquarelável. Existem várias maneiras de trabalhar no papel tonalizado, mas no caso aqui eu estou usando papel, esse aqui é o chamequinho, tá?
Papel simples, nada de... não tem sofisticação nenhuma, mas é um estudo. Agora a sombra aqui por cima da pálpebra superior. Tem essa parte aqui da sombra do nariz, vamos só esboçar aqui, ó, onde é que começa a parte clara do nariz. Ó, essa sombra vem até aqui. E aí vem a sobrancelha, que na verdade é só sugerida. Leonardo da Vinci não faz aquela sobrancelha marcada, né? A imagem meio que vaporosa, né? Dentro dessa técnica muito característica dele, que é o esfumato, é onde ele uniu forma e cor-luz. Uma técnica desenvolvida por ele. E é uma técnica extremamente misteriosa, né? Em termos de, né, uma imagem, ele consegue um resultado misterioso. Suas figuras são muito misteriosas. E aí só sugerida a sobrancelha. Aqui já entra uma luz. A gente deixa aqui. Vamos trabalhar aqui agora. Ó, unir com essa sombra aqui. Aqui um pouco, tem sombra também, mas menos, né? A tonalidade, a gradação tonal um pouco mais leve do que aqui. Aqui mais carregado de grafite, aqui menos. E notem que o desenho é camada sobre camada de grafite. Nós não podemos forçar o lápis. Você vai sulcar o papel, né, e vai marcar. É camada sobre camada até chegar realmente na tonalidade desejada. É uma construção. Que aos poucos, ó, nós vamos chegando a uma tonalidade mais escura. Pupila, vamos escurecer mais. E se eu quero uma tonalidade, se eu quiser uma tonalidade muito escura, aí o lápis deve ser trabalhado mais na vertical. Quanto mais na vertical o lápis, mais a pontinha do grafite aqui, mais eu faço penetrar na granulação do papel, na textura do papel. Mais grafite vai ficar depositado. Então, quanto mais na horizontal, mais poroso vai ficando o resultado. Então, a posição do lápis também é importante. Aqui eu não quero tão escuro. Eu poderia chegar num pretão mesmo e... Agora, mais uma camada leve na íris. Aqui faz um movimento para cá. Nós vamos modelando a forma. Vou pegar agora o papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico. Dobra aqui. Ó, dobra aqui, aqui. Vamos dar uma esfumada leve. Não pode chegar e ir esfregando de qualquer maneira, que você perde a forma, né? Vai modelando. E dosando aqui a pressão que você coloca. Depende muito da textura do papel, da granulação. Essa pressão que você vai colocar. Então você começa leve e vai percebendo. Vai olhando o que precisa. Se precisa forçar mais ou menos.
De novo aqui, esse papel não é um papel maravilhoso para desenho, isso é um esboço, mas eu quis usar um papel simples, mas que dá para fazer, para mostrar que realmente dá para fazer um desenho bacana, independente de um material ideal. Logicamente que os papéis são importantes, né, serem escolhidos para um desenho bacana e tal, pelo fato, claro, além da porosidade e, né, a gramatura, enfim, também pelo fato da acidez, né? Então a gente deve conseguir procurar um papel de pH neutro, que assim com o tempo ele não vai ficar manchado, você não vai perder o desenho. Tirar um pouco aqui. Isso poderia ser tirar o excesso também com limpa-tipos. Ó, aqui a esclera, essa parte branca desse lado de cá, mais na sombra. Então nós vamos levando em conta, né, como eu mostrei no início, que isso aqui, o globo ocular, a gente deve imaginar uma esfera, né, com luz e sombra, volume. Então aqui está escondido, né, tá dentro da cavidade orbital, escondido aqui pelas pálpebras, mas levando em conta que ele tem esse volume, né? Então vamos colocar sombra aqui, ó, para dar esse volume. Mesmo que seja a parte branca dos olhos, a esclera, mas tem luz e sombra. O claro escuro, isso é que dá a ilusão de volume. Agora, na aula passada, na live passada, de terça-feira, que eu fiz uma boca, usando também a Mona Lisa como referência, me pediram para fazer um olho, e aí eu combinei de fazer hoje, um olho castanho. Bom, se fosse um olho azul, por exemplo, como que eu faria isso aqui? Eu tiraria, né, deixaria isso aqui bem claro. Olha só, se fosse um olho azul, um olho verde, aí sim eu ia usar aqueles, né, aqui na íris, esses detalhes, mas seria o olho claro, né, por aí, a íris bem clarinha, mas com esse anel aqui por fora, esse contorno mais escuro e a pupila escura. Aqui é que a parte azulada seria a parte azulada ou esverdeada. Mesmo com o cinza nós conseguimos criar essa sensação, né, de olho claro. Mas já que a Mona Lisa tem um olho, mesmo ela estando esverdeada aqui, né, meio alaranjada na pele, e o olhar meio esverdeado com laranja, dá para perceber que é um olhar, que é um olho castanho. Então nós vamos escurecer um pouco. Se fosse olho preto, olho escuro, um castanho escuro, nós escureceríamos mais ainda essa parte da íris. Então é assim que a gente faz a diferença, né? São as graduações tonais. Gradações tonais. Um pouco mais de sombra aqui por baixo. Aqui também um pouco de sombra, para dar aquele volume da esfera, né? Um pouco mais de sombra aqui. Modelando aqui a parte da glândula lacrimal. Essa sombra, ela meio que sai um pouco aqui. E aí a gente trabalha esfumando um pouco. Trabalhar quando a gente precisa de mais precisão, a gente trabalha com cotonete. E se precisar de mais precisão ainda e também de um escurecimento, aí a gente já trabalha com esfuminho.
trazer essa sombra do nariz mais para baixo. Dizendo um olho e tendo como ponto de partida a Mona Lisa. Vamos voltar escurecendo aqui. Notem que aqui é bem escuro. Esse quadro é um dos quadros mais célebres da história, um dos retratos mais célebres. Já disseram, né? Especulam várias situações que seria um autorretrato do Leonardo da Vinci, né, travestido, mas a verdade é que já encontraram um documento, o contrato, né, do quadro, e realmente provando que essa mulher existiu. Mona Lisa, ou Gioconda, né, apelidada também como Gioconda por ser a esposa do Giocondo, é a senhora Lisa Gherardini, esposa do Giocondo, um rico mercador da época. É interessante, ela uma mulher muito rica, mas com trajes simples para a época, né? Nessa época, uma esposa de um mercador estaria usando trajes muito mais... seria mais comum se tivesse um traje mais sofisticado aqui, na verdade. É interessante essa... O Leonardo da Vinci, quando iam posar para ele, né, seus modelos ou homens também que posavam para retratos e tal, ele costumava tocar. Em alguns momentos ele parava e tocava instrumentos. Ele inventou vários instrumentos e ele tocava também. Então, para manter a serenidade, manter uma expressão, evitar o cansaço, a fadiga de quem estava posando, então de vez em quando ele parava um pouquinho, tocava uma música, usava uns instrumentos, para o modelo não perder essa expressão, esse frescor nas expressões. E essa pintura, ela é pequena, tem 77 centímetros, 76 centímetros por 57, próximo disso, alguma coisa assim. Não é uma tela, não é pintura em tecido, isso é uma pintura em madeira. Existe até uma fissura, dá para ver muito bem aqui, na madeira, na tábua. É um óleo sobre madeira. É uma pintura fantástica. Eu adoro a Mona Lisa. Tenho realmente grande respeito pelo Leonardo da Vinci, principalmente, quer dizer, são obras incríveis dele, e a Mona Lisa então nem se fala. A Mona Lisa realmente quadro sensacional. Leonardo da Vinci foi um exímio desenhista, um exímio pintor, escultor também, mas fez poucas esculturas. Pinturas também, poucas pinturas chegaram aos nossos dias, e ele pintou pouco. Eram pinturas demoradas, camada sobre camada, camadas finíssimas de tinta, e ele fazia muita coisa ao mesmo tempo, não? Ele não era só pintor, ele fazia muita coisa. Então, realmente,
não tem muitas obras, mas todas as obras são impressionantes. Eu vou usar aqui a caneta Mono Zero, que é uma caneta borracha. Poderia usar a borracha comum, de repente fazer uma pontinha mais precisa aqui, mais fininha, mas eu vou usar aqui só para abrir um pouco de luz. Principalmente aqui nesse limite. E aí deixando levemente uma sombra aqui, muito levinha por baixo. Olha o volume que vai ganhando. E aí a gente já podia sair um pouco. A gente partiu da Mona Lisa, mas a gente pode agora começar a criar em cima disso. A intenção é mostrar que é importantíssimo estudar obras, imagens de qualidade, qualidade indiscutível, por isso que é fundamental desenhar, observar os grandes mestres, mas mostrar também que isso é para criar ir criando um repertório para ajudar realmente no nosso desenvolvimento, mas e para isso a gente vai, depois de um repertório montado, e desses estudos nós vamos criando. Então vamos sair um pouco da Mona Lisa aqui e começar. Eu vou jogar um brilho. Olha só, a luz está vindo meio que nessa posição, Então eu vou jogar um brilho aqui. No olho da Mona Lisa não tem esse brilho. Vamos dizer que tivesse uma janela quadrada, essa luz estivesse refletindo aqui. Então vou fazer um brilho quadrado. E aí se a gente vamos colocar cílios, ali não aparece cílios, não tem esse tipo de detalhe, mas vamos lá, O espaçamento entre eles, entre os cílios, entre os pelos, de forma meio que desigual. E aí chegou aqui, nós vamos mudando a posição. Vai diminuindo o tamanho e mudando a direção. Vou engrossar por baixo alguns. Então, a partir do olho da Mona Lisa, de uma pintura, nós vamos trazendo para a linguagem do desenho. E já que é um detalhe ampliado, então nós conseguimos um nível de detalhamento maior. Então vamos colocar aqui realmente os cílios que estão faltando na Mona Lisa. Estão faltando, mas que na verdade não faltam, Ela está redonda, o quadro está, Mas nós estamos trazendo para nossa linguagem de desenho. Longe de mim retocar a Mona Lisa, ou consertar a Mona Lisa, não é isso. Mas realmente nos dá essa liberdade de criar em cima e de trazer para a linguagem realmente do desenho e não ficar preso. Aí nós podemos detalhar mais a íris, sempre apontando para o centro da pupila. Deixa eu ver aqui. Cláudio César Barroso
Geina, maravilha, valeu. Rony, lápis 6B, exatamente, Rony. Tudo bom, Rony? Exatamente, lápis 6B. Rosilene, ficou lindo, valeu, Rosilene. Uau, que diferença o Rony está dizendo. Bacana. Deixa eu ver. Cláudios, para a época, muito bom mesmo. Não, fantástico, né? É um quadro atemporal. Cláudios, eu acho uma falha muito feia do pintor e ninguém reparou. Qual a falha? Pera aí. Cláudio está dizendo que acha uma falha. Deixa eu tentar achar aqui qual é a falha. A pintura dele traz um detalhe que parece que a cabeça foi encalhada em outro corpo. Poxa, eu acho redondo o quadro. Eu acho magnífico. Eu sou obrigado a discordar. Eu acho um quadro estranhamente perfeito. Embora possa... Bom, ele tem, por exemplo, a questão do movimento que ele consegue, é uma figura totalmente estática, mas ao mesmo tempo a gente tem sensação de movimento. Por quê? Se vocês notarem, esse ombro aqui, eu falei isso até na live passada, esse ombro está na frente, esse ombro está atrás, né? Então ela tem um certo escorço. Aqui está mais próximo, aqui está mais distante. Mesma coisa o rosto, né? Esse olho está mais próximo e esse mais distante. Aí ele faz o contrário no fundo. Esse lado aqui está mais próximo, as montanhas, o nível de detalhamento, isso aqui está bem mais próximo. Esse lado aqui está mais distante. Notem esse lado muito mais distante, esse lado aqui mais próximo. E aí, o que isso faz na nossa percepção? Esse ombro se aproxima, quer dizer, esse ombro que está mais atrás, ele se afasta e se aproxima desse fundo que está mais na frente. E esse ombro que está mais na frente, ele se afasta desse fundo que está mais atrás. Então ele faz isso. Aqui ele faz isso, aqui ele faz isso. Então cria uma sensação de que ela está em movimento, que ela vai se movimentar ou que ela vai se mexer a qualquer momento. O que o Cláudio, eu acho que quer dizer, essa sombra aqui, né? Mas é a posição da luz. Ele joga uma luz aqui, essa sombra cria esse recorte. Mas o recorte não existe contorno, né? Se você pega uma tesoura, se você quiser recortar uma tesoura, você consegue recortar em algum momento e de repente a figura se une ao fundo, então você não consegue mais recortar, né? Você recorta aqui, de repente aqui já se mistura, e nela também você começa a recortar aqui, chega aqui você já não recorta mais, aí aqui você vem e aqui já se mistura, a sobrancelha você não consegue recortar também, ela está... Então nariz, tá tudo, é a fusão entre forma e cor-luz, né, que é o esfumato, a técnica que ele criou. E o quadro é de um mistério inacreditável, assim, eu acho impressionante. Eu não consigo ver realmente falha na Mona Lisa, de forma alguma. Ele é espiritual, ele não tem nada a ver com fotografia, tá? Porque o que a gente não pode é ficar pensando que a perfeição no desenho, na pintura, é aquela que é próxima da fotografia. Não tem nada a ver com isso. É um mundo próprio. A Mona Lisa, o quadro é um mundo próprio, ele não se refere à foto, ele não se refere, ele parte de uma realidade, mas ele vai para outro mundo, né? Que é essa forma, essa fusão entre forma e cor-luz, é tirar o homem do centro do universo, ele integra, né? A Mona Lisa é integrada ela é mais um elemento do universo. Ela não é mais como todos os artistas faziam na época, o homem como centro do universo, uma visão antropocêntrica, que era uma visão comum no Renascimento. Era a visão do Renascimento. O Leonardo da Vinci não. Ele coloca o homem como mais um elemento do universo e não como centro do universo. Com essa fusão, né, com essa falta de recorte. Bom, vamos continuar aqui. Agora, os cílios, a parte de baixo, mesma coisa aqui, ó, vou começar. Agora eu não vou colocar do limite para fora. Eu vou colocar desse anel de luz, ó, daqui. Posso cruzar alguns aqui, ó.
Aqui eu já vou mudar a posição. Então ele começa mais grosso, por isso que tem que começar daqui para fora, puxar. Fica mais grosso aqui e vai afinando na ponta. Então a partir da Mona Lisa nós vamos criando um olho, um desenho de um olho. E se quiser um nível de detalhamento maior, pode sugerir aqui umas veinhas. Existe uma frase do Júlio Carlos Argan falando sobre a Mona Lisa. Júlio Carlos Argan foi um grande crítico e historiador da arte. Ele diz que a gente sempre fica preso ao sorriso da Mona Lisa, né? E ela, na verdade, ela sorri levemente com os olhos também, né? Mas é muito misterioso, a gente não sabe que sorriso é esse, se ela realmente está sorrindo, né? É um quadro estranho, estranhamente belo, né? Ele fala o seguinte sobre a Mona Lisa: é inútil interrogar o famoso sorriso da senhora para saber quais sentimentos traz na alma. Nenhum em particular, mas o sentimento difuso do próprio ser. Ser plenamente em uma condição de perfeito equilíbrio no mundo natural. Essa é uma frase de Júlio Carlos Argan sobre a Mona Lisa. Quer dizer, é o todo, não é o detalhe só que diz, é o todo, é o conjunto. E nesse detalhe, o conjunto, né, dos elementos desse detalhe também é que fazem a obra, né? Bom, e aí se a gente quisesse fazer a sobrancelha, mas eu não vou detalhar muito não, só vou sugeri-la aqui. Vou deixar mais esfumado. Deixa eu ver os comentários. Espera aí. Bebel, lindo demais. Obrigado, Bebel. Nonato, verdade, obra misteriosa. Com certeza. Rony, é uma obra ímpar, sem dúvida, Rony. Cláudio, valeu, Cláudio. Tiago Campos, fala, Tiago. Ele fazia esfumato com pincel? Exatamente, com pincel. Pincel, pouquíssima tinta, camada sobre camada. Agora, sabe quantas camadas tinham nesse rosto da Mona Lisa? Se eu não me engano, 21 camadas, 20 e poucas camadas, mais de 20 camadas de tinta nessa pele. Só que camada muito diluída e muito fina. Esperava secar, tinta óleo, né? Dava uma camada, dava outra, com um pincel levemente sujo, né? Vai esfumando. Então tem camada sobre camada, finíssima de tinta. Rony, extremamente perfeito, é uma característica do artista em questão. É verdade. Verdade, é isso, Rony. Cláudio foi meu ponto de visão, sem dúvida, Cláudio. É isso. Igor, Nonato, Maria Lúcia, Cláudio, maravilhoso trabalho. Obrigado, Geina. Gente, é isso. Valeu pela presença. Espero que o passo a passo tenha ajudado de alguma forma, né? Um desenho muito simples a partir do olho da Mona Lisa. Não é exatamente uma cópia, no início sim, depois a gente já parte para nos colocar, né? De alguma forma a gente pode se colocar na obra sempre, né? E
até quinta-feira no YouTube, ok? Às 20 horas, quinta-feira, eu tenho um passo a passo no YouTube. Gente, valeu, fiquem bem. Abração. Tchau, tchau.